Fala galera, canal Bets e Tips na área mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa terça-feira, dia 25 de 4. Primeiramente, como já é de costume, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão seguindo, que já nos seguem faz tempo, que deixam seu like, que comentam. Espero que todos vocês estejam curtindo o canal. Temos uma terça-feira de grade pequena, alguns jogos de copas, mas separamos 11 palpites para vocês, 11 prognósticos. E como habitual, vamos ao resumão do dia 23. Foi um domingão de muitos jogos, tivemos 46 palpites, 37 greens e 9 heads. Isso deu um aproveitamento de mais de 80%, isso é muito bom. Ainda mais tratando de quase 50 palpites, né? Então é um aproveitamento bem considerável. Em relação aos bilhetes, novamente a Escócia nos tirou 100% de aproveitamento. Nós deixamos 3, cravamos 2. O jogo do Rangers, que apostamos em um gol saindo ainda no primeiro tempo, o gol não saiu. O Rangers teve 79% de posse de bola, bola na trave, pressionou, mas não conseguiu abrir o placar. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, esse gol saiu. Mas ainda assim tivemos lucro, e então não tem como ser ruim, pelo contrário, muito bom. E no final do vídeo vamos deixar o bilhete de hoje. Vamos deixar só um bilhete devido à grade meio fraca. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa terça. Iniciando a grade do dia, logo às 7h30 da manhã, pelo campeonato coreano, o Pohang Steelers recebe o Suwon Blue Wings. O Steelers é terceiro colocado no campeonato, com 16 pontos em 8 jogos, enquanto que o Blue Wings é lanterna, tem apenas 2 pontos em 8 jogos. Forte tendência de vitória para o time da casa. As odds estão boas para uma vitória simples, então quem quer arriscar eu acho válido. Também há a possibilidade de entrar com casa empate anula, porque as odds permitem montar um bilhete. Mas o campeonato coreano nos pregou algumas peças recentemente, então nós vamos, de certa forma, tentar proteger a nossa aposta. Nós vamos operar no mercado de gols, que nesse caso parece bem plausível, visto que ambas as equipes bateram o over 1,5 em 88% dos jogos no campeonato. O Blue Wings é uma defesa que toma muitos gols, tem média de 2 gols sofridos no campeonato por jogo, tomou gol nas últimas 10 partidas. Já o Steelers marcou em 9 das últimas 10, então nós vamos de over 1,5. Às 10 horas, na África do Sul, o Mamelodi Sundowns recebe o Richards Bay. O Mamelodi é o líder da competição com 15 pontos à frente do segundo colocado. O Richards Bay é o 10º colocado. O Mamelodi ganhou suas últimas 12 partidas em casa pelo Campeonato Sul-Africano. O Richards Bay nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4 e empatou 1. Então forte tendência do time da casa vença, e aqui nós vamos de casa vence. 13 horas, Campeonato da Sérvia, o Mladost recebe o Kolubara. Esses dois times estão figuras carimbadas no under aqui no canal e sempre nos dão green. Ambos os times estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Sérvio, marcam menos gols do que levam. Nos últimos 10 jogos, o Mladost bateu o under 3,5 em 90% dos jogos, o Kolubara bateu em todos eles, então aqui nós vamos de under 3,5. Às 14h30, o Girona recebe o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Aqui, lógico que o Real Madrid é favorito, então aqui cabe uma vitória do Real Madrid, uma vitória simples do Real Madrid. No entanto, com a vitória do Barcelona, eu não sei até que ponto o Real Madrid vai se dedicar ao extremo nesse jogo, já que a distância para o Barcelona é muito grande e logo na frente temos Champions League semifinal, que provavelmente deve ser o foco principal do Real Madrid. Já o Girona, das últimas 5 partidas em casa, ganhou 4, ainda tem o sonho de chegar pela primeira vez a uma competição europeia, empatou recentemente com o Barcelona fora de casa. Então nesse caso nós optamos por explorar o mercado de gols, já que o Girona marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, concedeu gols em 8 dos últimos 10 jogos. O Real Madrid marcou em todas as últimas 10 partidas, bateu over 1,5 em 8 dessas 10, então aqui até acredito que não seja um jogo de 4, 5 gols, mas acredito que possa bater o over 1,5, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h30, pelo campeonato egípcio, o Future recebe o El Deklieh. O Future é o vice-líder do campeonato, apenas atrás do Al Ahly. Já o El Deklieh é o 16º, o antepenúltimo. Nos últimos 20 jogos, o Future não perdeu jogando em casa, ou ganhou ou empatou. O El Deklieh tem uma campanha irregular fora de casa, só ganhou 2 dos últimos 10 jogos. Então nós vamos entrar com a defesa do empate aqui, então nós vamos de casa empate anula. Às 15h45, pela League One, terceira divisão do campeonato inglês, o Bolton recebe o Accrington. O Bolton não consegue mais o acesso direto à segunda divisão, mas está brigando por uma vaga nos playoffs pela última vaga. Já o Accrington está na zona de rebaixamento e não pode abrir mão de jogar, tem que ganhar, precisa dos 3 pontos. O time do Bolton é melhor, tem o dobro de pontos do time visitante. Dos últimos 15 jogos em casa, só perdeu 1, ganhou 7 dos últimos 8 jogos. Já o Accrington desempenha muito mal fora de casa, não ganhou nenhum dos últimos 10 jogos fora. Então aqui é uma forte tendência de vitória para o time da casa, ainda mais pelo contexto do campeonato. Aqui nós vamos de casa vence. Também às 15h45 e também pela League One, o Barnsley recebe o Ipswich. São duas equipes bem posicionadas, brigando pelo acesso.
São dois times que cresceram muito do meio para o final do campeonato. O Barnsley ganhou seus últimos 9 jogos em casa. Já o Ipswich vem numa sequência espetacular no campeonato também. Os últimos 15 jogos do campeonato, seja dentro ou fora de casa, ganhou 12, empatou 3, escalou a tabela, tá brigando por acesso direto. Então tende a ser um jogo muito movimentado, com as duas equipes procurando o ataque. Os dois times estão com confiança alta. O Barnsley bateu over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. O Ipswich bateu em 10, 100% de aproveitamento. Aqui quem quer arriscar um pouco mais, dá para entrar de over 2,5, mas nós vamos de over 1,5. Também às 15h45, mas agora pela Premier League, o Aston Villa recebe o Fulham. As duas equipes estão bem posicionadas no campeonato. O Aston Villa vem numa sequência boa, está em sexto colocado, o Fulham está em nono, ambos brigando por competições europeias. E por essa sequência boa, ambas as equipes estão com confiança, tendência de um jogo movimentado. O Aston Villa marcou nas suas últimas 10 partidas, o Fulham marcou em 8 das últimas 10, o Villa bateu over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas, o Fulham em 8, tendência de jogo de gols, aqui nós vamos de over 1,5. Às 19 horas, pela Copa do Brasil, jogo de volta, Cruzeiro e Náutico. Cruzeiro perdeu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, tem que ir pra cima. Até acredito que o Náutico tende a trancar o jogo, a amarrar o jogo. No entanto, o Cruzeiro não tem outra alternativa a não ser abrir o time. Então a tendência é que tenhamos um jogo aberto de muitas possibilidades. Se o Cruzeiro não conseguir converter gols, tem que abrir o time ainda mais e praticamente para o desespero, o que poderia gerar oportunidades para o time adversário. Aqui a possibilidade de gols, então nós vamos de over 1,5. Às 20h30, pela Copa dos Estados Unidos, o New England Revolution recebe o Hartford. O New England ele é líder da sua conferência na MLS, que é o principal campeonato dos Estados Unidos. Já o Hartford ele joga na USL, não é uma segunda divisão porque não tem acesso, não tem rebaixamento, mas é uma liga paralela e menos famosa do que a MLS. Ele está em nono na sua conferência. Nas suas últimas 6 partidas fora de casa, perdeu 4. Já o New England Revolution, nas suas últimas 5 partidas em casa, ganhou 4. Então aqui é uma grande tendência de vitória para o time da casa, aqui nós vamos de casa vence. Às 21h30, voltando para a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense recebe o CRB em casa. O Atlético perdeu fora de casa para o CRB por 1-0, tem que virar o placar em casa. É uma equipe mais forte, tende a pressionar desde o início do jogo. Eu não acredito numa partida de muitos gols, mas o Atlético é muito favorito. O CRB não deve conseguir suportar a pressão, aqui nós vamos de casa vence. E assim encerramos a grade do dia, esses eram os prognósticos que a gente separou. Agora vamos ao bilhete. Devido à grade ser enxuta, nós deixamos apenas um bilhete. Uma combinada de gols, over 1,5 no jogo do Pohang Steelers e no jogo do Girona versus Real Madrid, pagando 1,68. E por hoje era isso, lembrando sempre que não são recomendações de apostas, são só análises baseadas em estatística e feeling do momento. Caso concordem e se sintam à vontade, façam suas apostas. Queria novamente agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se gostaram do conteúdo, por favor deixe um like para fortalecer o canal. Quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Que seja abençoada, um abraço a todos, valeu!